Sejam bem-vindos, eu sou o professor Paulo e hoje nós vamos abrir o caderno, continuando aí o nosso assunto sobre conjuntos no nosso curso de matemática básico, tá? Esse tema aqui, na verdade, nem é tão básico, ele é um pouquinho mais avançado do que o pessoal vê aí durante o período ginasial, né? Mas é um conteúdo que eu acho interessante, então é rápido da gente ver e compensa dar uma refletida aqui sobre a ideia de conjunto das partes, tá? O que vai dizer então o conceito de conjunto das partes? Vai dizer que para todo o conjunto A existe um conjunto cujos elementos são subconjuntos de A. É como se a gente combinasse as partes que compõem, as possíveis combinações que a gente pode fazer com todos os elementos de A. Depois, isso aí pode até ser visto mais para frente em assuntos de combinações, né? Probabilidades, é uma coisa interessante. Para programação também esse conceito é bastante aplicável, tá? Então, os subconjuntos de A, né, nós vamos chamar então de o conjunto das partes de A, que é denominado PA, né, ou partes de A. Por exemplo, então a gente tem aqui o conjunto A, né? Então está aqui o A igual, só temos uma letra, que é a letra A mesmo, é minúscula, e o conjunto das partes de A, que a gente vai chamar de PA, né? Ele envolve então o elemento vazio, tá? E o subconjunto, né? Vamos falar assim, o conjunto Azinho, tá? Então, essa é a ideia, né? Então, as partes de A vai ser sempre a quantidade de elementos, né, do conjunto das partes de A. Tá? Então, vamos pensar aqui, né? Número de elementos desse conjunto das partes, do conjunto das partes, tá? Ele vai ser sempre, né, igual a 2 elevado a n. Tá? Então, aqui, ó, se a gente for ver, eu tenho um elemento aqui, certo? Então, meu n, quantidade de elementos, aqui, ó, n igual a 1. Tá? O conjunto das partes, a quantidade de elementos, né, o n dele vai ser 2 elevado ao n, sendo n do conjunto original, tá? No caso, 2 elevado a 1 é igual a 2 mesmo, tá? Então, aqui o n das partes, vamos dizer assim, né? Então, outra letrinha ali, para não confundir, NP, tá? Do conjunto das partes, o número de elementos, né, do conjunto das partes vai ser 2 elevado a n. No caso aqui, n, né, que é do conjunto original, é igual a um elemento apenas, tá? Porque a gente sempre vai incluir o elemento vazio, tá? Fica 2 elevado a 1, que é igual a 2. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, tá? Dois elementos que compõem aí o conjunto das partes. Deixa eu melhorar aqui o texto que ficou meio rabiscado. Conjunto das partes. Então, essa é a ideia. Vamos fazer mais um exemplo para ver se essa regra aqui, né, de 2 elevado a n, tá? Se ela está válida, né? Então vamos escrever assim, ó. Vamos colocar até uma equação, né? NP vai ser igual a 2 elevado a n. Parece que ficou HP aqui. Vamos apagar um pedacinho. Maravilha. Vamos fazer mais um exemplo para ou mais dois que seja. Vamos pegar aqui o conjunto B, só para não ficar só com a letra A, né? Composto aí por A e B. Então, como é que fica? Né? Então, o conjunto das partes de B vai ser igual. Então, a gente vai ter sempre ali o elemento vazio, o próprio A,
é o subconjunto A, o subconjunto B, e nós vamos ter também a gente pode combinar aqui, ó, A e B. Tá? O subconjunto contendo o próprio conjunto. Então são as combinações que a gente pode fazer. Pensando em termos de combinações. Ó. Então se a gente for ver o número de elementos em P, aqui está dando 1, 2, 3, 4. Né? Vamos ver se essa fórmula está válida. Então, o número de elementos, né, das partes ali em B, né, então vai ser igual a 2 elevado a 2, né, que o n aqui, né, o n aqui, o número de elementos é igual a 2. Então, 2 elevado a n, então vai ser 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, então 2 é a potência, né? Que é a mesma coisa que 2 vezes 2. Isso é igual a 4. Né? Tá certo aqui, ó, 4 elementos. Tá? Vamos para mais um. Veja, conforme você vai aumentando o número de elementos, o conjunto das partes vai crescendo de forma, né, exponencial. Aí, né? Porque a gente eleva a potência aqui. Né? Então, ó, vamos pegar aqui um conjunto C. Para não ficar só com letras, vamos pegar elementos aqui. Né? 1, 2, 3. Deixar 3 elementos tá bom. Então, o conjunto das partes, né, do conjunto C, então a gente vai ter sempre o elemento vazio, o conjunto com o número 1, com o número 2, com o número 3. Eu posso combinar o 1 com o 2 e o 1 com o 3. Então, 1 e 2 é mais uma combinação. O 1 e o 3. E o 2 e o 3, né? Porque depois 3 e 1 e 2 e 1 a gente já vai ter. Então, aqui o 2 e o 3. Tem mais ainda. Vamos colocar na linha de baixo, que vai... Posso combinar também o próprio 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Será que já deu? Vamos ver. A gente sabe, ó, por isso que é legal a regra, né? Então o n aqui, no caso do conjunto C, é igual a 3. Então o número de elementos aqui no conjunto das partes tem que ser igual a 2 elevado a 3. Vamos colocar aqui em cima. Então a gente já sabe, né? Em função disso, até para ver se a gente fez todas as combinações possíveis aqui. Então a gente vai ter, né, 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Vamos ver? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos aqui, ó. Então, podemos fechar a chave aqui, né? Conseguimos montar, então, o conjunto das partes do conjunto C. Beleza? Então é isso, pessoal. Era esse conceito que eu gostaria de passar para vocês. Uma ideia, né? Você pode, por exemplo, escrever aqui um script, né? Se for trabalhar com programação, né? De fazer a combinação dos elementos, né? Que compõem o conjunto, né? Então dá para escrever um pequeno programinha aí, um scriptzinho, né? Para fazer isso aqui automaticamente, né? Ou você pode pedir para a IA fazer isso, ver se ela acerta, tá? Fica uma dica então, ok? Fala para ela construir o conjunto das partes do conjunto C, do conjunto B, do conjunto A que a gente aprendeu hoje nessa aula, tá bom? Beleza, galera? Então, continue abrindo o caderno aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.